E o Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de lixo por ano, mas só consegue reciclar 4%. Tanto o poder público quanto o privado buscam alternativas para solucionar esse problema. E uma das soluções apontadas por especialistas é reaproveitar todo esse lixo. E, claro, reabastecer a própria indústria. É a chamada economia circular. É o que a gente confere agora na reportagem do Diego Mendes. Em 10 anos, o Brasil importou mais de 56 mil toneladas de resíduos sólidos. Em paralelo, os níveis de reaproveitamento de materiais gerados no país seguem abaixo do necessário neste período. As compras externas de resíduos como papel subiram mais de 100% e vidro mais de 70%. O ingresso de resíduos plásticos no país avançou 7,2%. Então, esse material chega aqui no Brasil muito barato. E algumas indústrias, as indústrias, acabam utilizando esse material importado na sua reciclagem, no seu processo industrial de reciclagem. E aí, isso impede que a gente consiga aumentar ainda mais. É um dos fatores que contribuem para a gente ter esse baixo índice de reciclagem. O Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de lixo por ano e deste total, apenas 4% é reciclado. O país está em quarto lugar entre os que mais geram poluição plástica no mundo, por exemplo, sendo que sua contribuição na produção de plástico mundial fica em torno de 5%. Cerca de 12 milhões de toneladas de resíduos plásticos são importados pelo país todos os anos. Os especialistas condenam o fato de o Brasil ter uma alta importação de resíduos sólidos, enquanto o país ainda patina em gerenciar os resíduos gerados dentro do seu território. A saída apontada por eles é a economia circular, ou seja, o lixo que produzimos no país seria reaproveitado e abasteceria novamente as indústrias. A gente teria um ganho ambiental muito grande, porque esses 96% de lixo que a gente produz e não recicla cairiam, não é? Então, vamos dizer que cairia para 60%, 50%. Então, a gente está reciclando muito mais aqui no nosso lixo que nós produzimos aqui em território nacional. Isso tem, portanto, uma vantagem ambiental gigantesca. Em 2023, o governo federal elevou as alíquotas do imposto de importação para esses resíduos para 18%. Até então, papel e vidro eram isentos dessa taxa, enquanto o plástico tinha uma taxação de mais de 11%. A ideia dessa taxa é de desincentivar a importação e estimular a economia circular. Um exemplo de movimento privado, a Heineken anunciou em 2022 compromisso para neutralizar as emissões de carbono em toda a sua cadeia de valor até 2040. Entre outros projetos da companhia, o Volte Sempre estimula a reciclagem de vidro com máquinas de coleta. Até o momento, o projeto arrecadou 563 toneladas de vidro, evitando que 676 toneladas de matéria-prima virgem fossem extraídas do meio ambiente, o que economizou 425 metros cúbicos de espaço em aterros sanitários e impediu 265 toneladas de CO2 de serem lançadas na atmosfera. Para Eduardo Ferreira de Paula, um dos criadores da cooperativa de catadores autônomos de papel, aparas e materiais reaproveitáveis, a medida é um caminho a ser seguido por outras empresas. Porém, se considerarmos as necessidades da cadeia de reciclagem do país, ainda é preciso muito mais. Por isso, ele pontua a importância da valorização dos catadores neste processo. A logística reversa tem que ser paga para quem coleta os materiais, que essas embalagens que a gente retiramos, né, de não ir para o aterro, que elas vão ser recuperadas. Então é uma logística reversa que nós catadores fazemos isto, coletamos, recuperamos essas embalagens para que ela não retorne para o aterro.